Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Laura. Eu sou Luísa. E hoje nós vamos falar sobre O Senhor das Moscas, escrito por William Golding, publicado originalmente em 1954. E o livro se passa no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o autor não especifica a Segunda Guerra Mundial, mas pela data da publicação e da escrita, a gente percebe então esse clima pós-guerra. Então temos aí um clima de Guerra Fria. E nessa história, um avião cai numa ilha deserta e seus únicos sobreviventes são um grupo de meninos em idade escolar. Eles descobrem então os encantos desse refúgio, dessa ilha tropical, e liderados por Ralph, procuram se organizar enquanto esperam um possível resgate. Mas aos poucos, esses garotos, aparentemente inocentes, transformam a ilha numa visceral disputa pelo poder. Antes de começar a discussão, nós vamos, como sempre, dar a nossa opinião aqui sem spoiler pra quem não leu o livro ainda e tá pensando em ler. Eu tive curiosidade de ler esse livro desde que a gente fez o episódio sobre The Society. Há muito tempo atrás, o primeiro episódio que a gente gravou aqui pro podcast, em 2019, porque a série da Netflix, ela é baseada nessa história, nessa ideia de jovens, no caso, no Senhor das Moscas são crianças e em The Society é adolescentes presos num lugar e eles têm que formar, então, uma sociedade, Então eles têm que conviver ali naquele espaço. E eu amei o livro, foi uma grata surpresa pra mim. Eu acho que é um livro que vai ficar com você depois da leitura, sabe? Toda vez eu me pego pensando em algumas temáticas dos livros, nos personagens, no que aconteceu com eles. É um livro que tem discussões muito legais e importantes pra gente ter aqui, que a gente vai discutir aqui, debater no podcast. É um livro muito rápido de ler, um livro curto, mas que tem um impacto muito grande. Assim, no início, eu li por conta da recomendação do podcast mesmo, mas... E no início, eu achei bastante lento, mas chega um momento que a narrativa toma um rumo que vai acontecendo tudo de uma vez e você acaba rápido, porque a curiosidade faz com que você vá lendo cada vez mais rápido. E eu achei, assim, como Paula disse, tem discussões muito importantes, muito interessantes, que, assim, mostra também várias falhas da sociedade como tal. Tipo, por exemplo, um grupo sem autoridade, o que é que vai acontecer? Ações que não tem consequências por conta disso. Então, no geral, eu achei muito bom esse livro. Vou levar esse pra debate vida. De civilização, essa selvageria que a gente vai ter Sim. aqui, é muita simbologia, é um livro repleto de simbologia. Eu adoro isso, porque a gente fica, depois da leitura, matutando, o que cada coisa significa. E esse lance da simbologia é muito bom pra ser debatido, porque pode significar coisas diferentes, as pessoas podem ter visões diferentes sobre isso também. E também é muito parecido com a Revolução dos Bichos, que tu pode colocar em qualquer tempo da história, sabe? Tá, então eu concordo muito com vocês. Eu acho que o livro trouxe muita reflexão sobre vários temas. Eu lembro de o livro inteiro eu ficava me questionando e tentando me colocar na posição pra saber o que eu faria, enfim. E realmente tem muitas perguntas que eu ainda fico me fazendo, tentando responder. Mas eu acho que a ideia é muito essa mesmo, de deixar a gente refletindo sobre isso. Porém, pra mim, no início, como Laura falou, foi muito lento. Eu me senti muito jogada na história. Do nada, eu tava ali, e eles se achando. E, tipo, eu ficava, cadê as coisas? Tipo, cadê o incêndio? Cadê as coisas que devem estar acontecendo? Eles não estavam machucados, não tinha nada. Eu sem entender nada. E por um tempo eu achei que, fosse um sonho, alguma coisa assim. Porque não fazia sentido na minha cabeça. Tinha muita peça sem se encaixar. E aí eu fiquei muito perdida no início. Foi meio lento pra mim. Apesar de ser um livro muito curto e rápido de ler. Mas, assim, eu não sei. Acabou ficando meio que muito... eu não conseguia concluir as coisas. Concluir, tipo, os pensamentos e tal. Ficava meio que jogada. Eu entendi todo o objetivo da história. E eu acho que traz temas muito importantes. Mas, a forma como, não sei, foi contada, às vezes me deixava meio confusa. E os personagens também. Eu tive muita dificuldade de conseguir diferenciar os personagens no início. Eu ficava, peraí, esse aqui não era o líder, não era esse aqui, não sei o que, enfim, ficava muito confusa. É isso, pode falar. Até porque no início da história a gente é jogado naquela ilha junto com os garotos, Parece que a gente é jogado ali no avião e acorda ali naquela ilha junto com eles. A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. Então a gente vai tentando entender o que tá acontecendo junto com eles, Então é bem, realmente, assim, esse início é desafiador, porque não tem muito bem o detalhamento de background. O autor não vai explicar, porque isso aconteceu, por isso e por isso aquilo. A gente só é jogado ali e sobrevivam, entendeu? E parece meio até um experimento. Parece, como a Luísa falou, às vezes um sonho, uma coisa assim meio, eles estão no paraíso, eles morreram, meio Ilha de Lost, sabe? Não tem muito essa pegada, assim, essa vibe. Falando um
pouquinho sobre o autor, William Golding. Ele nasceu em 19 de setembro de 1911, na Cornualha, na Inglaterra. E a mãe dele era uma sufragista, ou seja, ela lutava pelo direito do voto feminino. E seu pai era professor de ciência. Golding começou a escrever aos 7 anos. E durante a infância e a juventude, ele praticava bullying com os colegas. Ou seja, ele era um valentão. E isso é central para muitos dos comportamentos dos personagens em Senhor das Moscas. Acho que quem leu vai perceber bastante essa característica de alguns personagens de fazer bullying com os outros. E ele primeiro tentou fazer faculdade na área de ciência, mas depois ele mudou para literatura inglesa e publicou seu primeiro livro ainda na faculdade. Depois da faculdade, ele trabalhou em vários empregos diferentes até decidir se tornar professor de escola e trabalhar com garotos. E foi então isso que deu insight e inspiração para escrever o livro Senhor das Moscas, em primeiro lugar. Ele obteve também inspiração em outros eventos da sua vida, como por exemplo, em 1940, ele se alistou na Marinha Real Britânica. Ele lutou então na Segunda Guerra Mundial e Golding ele participou da invasão da Normandia, no dia D, e suas experiências na guerra então informariam sua filosofia sobre a natureza da humanidade, né? Todos os horrores que ele vê na guerra vai causar muito impacto nisso para ele, né? A experiência com garotos na escola, depois experiência da guerra, tudo isso vai se acumulando para então ele escrever O Senhor das Moscas. Depois da guerra, ele voltou a lecionar. Em 1953, ele escreveu O Senhor das Moscas, que foi publicado um ano após, em 1954, depois dele ter sido rejeitado 21 vezes pelas editoras. O Senhor das Moscas recebeu opiniões mistas e vendeu pouco, ao ponto de ficar sem cópias nos Estados Unidos. Mas após a sua segunda publicação em paperback, porque a publicação, fora tem essa característica de ser publicado primeiro em capa dura e depois em paperback, né, que é o que a gente chama aqui meio que a brochura, que não é exatamente igual, né, é um pouco diferente, mas é tipo isso. E aí depois dessa segunda publicação, nesse formato, em paperback, o livro teve então um renascimento e hoje ele é considerado um clássico. Golding publicou ao todo 13 livros e além disso ele publicou poesias, ensaios, peças e contos e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. Em 1988, ele foi nomeado cavaleiro, ganhando o título de Sir William Golding. E ele faleceu em 19 de junho de 1993, aos 82 anos. Como já dito no início do episódio, a gente vai ter esse clima de Guerra Fria, porque o livro pode ser considerado, então, alegoria para a Guerra Fria. Então, para essas divisões de facções formadas por pessoas com conflitos pessoais centrais, nas filosofias, sobre como a sociedade precisa funcionar, Porque depois da guerra a gente tem essa divisão, parece essa polarização e essa guerra de conceitos, de ideias também acontecendo, A ideia de como a sociedade deve funcionar a partir de agora, Como se deve, qual é o jeito certo de governar. Até no início do livro, um dos personagens, acho que é o Porquinho, que fala, você não ouviu o que o piloto falou, da bomba atômica, todo mundo morreu e a gente veio parar numa ilha. E a partir dessa situação, desses garotos na ilha, a gente vai ter aqui várias discussões, e muitas discussões que vão acabar ficando de fora aqui do podcast, porque a gente não vai acabar não cobrindo tudo que tem nesse livro. Então a gente vai se apegar a algumas questões centrais que se mostram mais vivas pra gente, Então, por exemplo, como eu comentei no início, o conflito entre civilização e barbárie, e selvageria, entre natureza e cultura, a natureza humana e a cultura. E no livro, então, a gente vai ter esse foco, nesse duelo, essa batalha interna entre a necessidade de ter uma civilização e o impulso do ser humano para a selvageria, para esse impulso que a gente tem dentro de nós. No lado da civilização, nós temos, então, a ordem, uma vida guiada por regras, respeito básico por outros seres humanos, na teoria, enquanto do lado selvagem da barbárie nós temos então o egoísmo, um maior foco em si mesmo, nós temos a violência e uma violência aplicada para o indivíduo conseguir o que quer. E os garotos então são jogados nessa ilha como meninos ingleses civilizados, acostumados então às regras da escola, os uniformes, um respeito às autoridades. Eles vivem em um mundo aparentemente civilizado, que está no meio de uma guerra brutal, eles vivem na sociedade inglesa, na escola, etc, mas ao lado, por fora disso, ao redor disso está rolando o caos da guerra, Segunda Guerra e depois Guerra Fria. Então é um mundo aparentemente civilizado, E principalmente a Inglaterra, um país que se preocupa muito com isso, com essas aparências, com esse modo de se comportar, com a civilização. A gente vê muito isso em Jane Austen, como ela mostra esse lado da sociedade que está sempre tentando manter os bailes, tomar o seu chazinho, enquanto por fora está rolando o maior caos. Eles tentam o tempo todo se manter ali naquelas tradições
tradições para se manterem civilizados, né? E os garotos, então, são mandados... uma das teorias é, então, que os garotos são mandados para escapar da guerra, né? Quando, então, esses garotos acabam caindo nessa ilha, né? E alguns deles acabam, aos poucos, se voltando para a selvageria, né? Isso pode ser interpretado, então, como se eles estivessem replicando o que eles testemunharam no mundo adulto, né? A gente vai ver muito isso, essa ideia de que eles vão tentar replicar o que os adultos fazem, né? E talvez a saída para a selvageria também seja uma forma de espelhamento também. A gente vai discutir mais isso a fundo. Os garotos estão numa ilha sem adultos, né? Então, sem figuras de autoridade. E a ilha pode ser interpretada como um símbolo da natureza em seu estado mais primitivo, né? Porque é uma ilha meio que deserta, né? Então, nós temos plantas, natureza, né? Animais. Então, a natureza no seu estado mais primitivo. Não tem nenhuma construção humana nessa ilha. Até o avião mesmo desapareceu, né? O avião que eles caíram não tá ali. Então, quando eles estão jogados na ilha, na natureza, os dois adultos morrem, né? O piloto e acho que, sei lá, o professor que tava com eles lá morre também. E eles se encontram ali naquele ambiente de natureza sem instituições, sem paz, sem família, sem religião, sem política, ou seja, sem ordem, né? Sem nenhuma autoridade, sem nenhuma figura de ordem ali. Então, eles têm que encontrar ordem neles mesmos. Esse duelo, então, é bastante simbólico no livro. É uma das várias simbologias, na minha opinião, das principais, é personificado nos dois grupos que se formam, né? Principalmente simbolizados nas figuras dos dois personagens, né? Do Ralph e do Jack. Cada um dos dois personagens, né? Representam uma parte do grupo. O Ralph representa a civilização, ele apresenta um modelo civilizado, democrático. As opiniões são decididas em conjunto, são decididas a partir de conversas. Eles criam as regras, vivem sobre as aplicações dessas regras. Eles têm um objetivo claro, que é sair da ilha, né? Eles querem ser resgatados. E ele aplica, então, as regras visando isso, saírem daquela ilha. Então, eles vão acender a fogueira para chamar atenção, e bolar todo aquele plano de convivência ali enquanto eles aguardam o resgate. O Jack, ele aparece, então, para se opor a esse modelo. Ele e seus caçadores, né? Eles representam a selvageria, a barbárie, que é o contrário, então, da civilização, né? A barbárie. Eu lembrei de uma aula do professor explicando, né? Do termo barbárie, que vem da Grécia, o povo grego, e os gregos não entendiam o que eles estavam falando, para o que eles entendiam era o barbar, que vem aí da barbárie. Então, a barbárie seria uma pessoa que não fala grego, né? Eles viam aquela outra cultura diferente da deles, que não falavam grego, então, para eles, aquilo era a representação da barbárie, né? Da selvageria. Esse barbar que eles escutavam, né? Vem aí, então, a palavra bárbaro, né? De selvagem. E o Jack apresenta, então, um modelo oposto, né? Como eu falei, eles são mais interessados em satisfazer seus próprios desejos. Essa oposição tá mais ligada à força, né? Eles governam através do medo, muito importante, a gente vai falar mais disso também. Eles não têm limites, não têm regras, e ele mesmo, né? O próprio Jack, que se impõe como líder, ao contrário de Ralph, que foi escolhido pela maioria, né? E os garotos que seguem o Jack, eles são atraídos pela promessa, né, deles de terem um ambiente e uma sociedade sem limites, sem regras, para fazer o que eles puderem, fazer o que quiserem, porque o Ralph, ele representa esse limite, né? Ele impõe esses limites às vontades individuais, né? Isso que a civilização faz com a gente. Ele dá um limite para o que a gente quer, pra gente conviver em sociedade. Numa passagem aqui do livro, o narrador fala que os dois meninos se encaravam. De um lado, o mundo fascinante da caça, das táticas, da alegria feroz, da habilidade. Do outro, o mundo dos desejos e do senso comum frustrado. E nesse conflito entre os dois modelos, né, uma coisa muito interessante, uma ironia que tem aqui no livro, é que o Jack, que representa a selvageria, é o que visa os prazeres e as vontades individuais, que só quer brincar e se divertir. Ironicamente, ele é o único que diz: nós somos ingleses, nós somos civilizados, nós somos o que há de melhor. É o Jack que vai causar 2 mortes no livro, e é o mesmo Jack que fala: concordo com o Ralph. A gente precisa de regras. Afinal, não somos selvagens, somos ingleses, e os ingleses são os melhores do mundo em tudo. Por isso, a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. Na verdade, eu queria começar falando, tem uma passagem bem no iniciozinho que eu acho que se encaixa perfeitamente até mesmo com o que a gente vive. E é dito isso, que é no atual momento em que vivemos, do isolamento do indivíduo na metrópole, de rompimento das relações tradicionais entre as pessoas, é especialmente interessante ver a questão do individualismo levada de volta às origens. Parece que tudo mudou e ainda assim nada é diferente. Nos faz pensar como a natureza humana pode se manifestar de forma semelhante em situações tão diversas.
consequências. E ele também dá várias passagens como regras são as únicas coisas que eles têm ali naquele momento. E ainda assim, eles não conseguem seguir. Mas é o tempo todo eles tentando colocar limites, tentando espelhar a sociedade como eles viam com os adultos, mas falhando todas as vezes. Porque era, como o Paulo tinha falado, o instinto primitivo voltando à tona e fazendo com que eles se tornassem selvagens. Quer acrescentar algo? Eu ia falar que é isso que tu falou, que o Jack... Eu lembrava muito disso, eu ia até comentar antes, que o Jack fala, não, porque nós somos ingleses e tal, somos melhores. E isso é muito interessante, porque se a gente compara com essa coisa de o tipo de, digamos assim, liderança que eles representam, e o Jack ser esse que lidera pelo medo, que é, digamos assim, mais autoritário, né? Digamos assim, mas enfim. É muito engraçado a gente pensar, tipo, comparar com governos ditatoriais, assim, e você pensar que é literalmente esse tipo de argumento que eles usam, de que nós somos superiores, nós somos os melhores, não sei o que, sabe? Tipo, a gente precisa de regras, sendo que isso é um tipo de discurso que é distorcido, entendeu? Porque é justamente usar essa ideia de que nós somos melhores pra poder dizer, tipo, então a gente vai fazer as coisas como a gente quer, entendeu? Ou então dizer, tipo, vai ter regras, mas as regras vai ser como a gente tá querendo que sejam, sabe? Então, eu lembro que fazia muito sentido pra mim, eu ficava, caramba, é literalmente a personificação ali. Tipo, bate certinho com, tipo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, bate certinho com a questão da raça ariana e tudo, então é perfeito. É exatamente isso. E é muito massa isso, porque o que o Paulo falou, né, de que tem muito isso de, poxa, essas analogias, assim, que você vai pegando, e, meu Deus do céu, eram simplesmente crianças, mas agora a gente já tá vendo tipos de liderança de governo, não sei o que, e é muito massa isso. Não, e essa coisa, crianças que não sabiam de nada e do nada eles se tornam torturadores, assassinos. É brutal porque se você pensa em, tipo, só histórias de guerra, a gente não é tão impactante quanto você vê crianças fazendo isso. Eu acho que é uma coisa que torna tudo muito mais, sei lá, impactante, porque você pensa, não, porque, sei lá, por serem crianças, elas não teriam maldade, assim, mas aí ele traz justamente isso de, pô, você, até pra gente, a gente vê, eu pelo menos, vi um filme de guerra, não que eu ache massa, mas, tipo, é uma coisa que, sei lá, me parece mais natural do que isso, sabe? E aí quando você traz isso no livro, você pensa, será que realmente não é tão natural assim? Enfim. E torna ainda muito mais impactante, porque é como eu até falei, né? Eles estão replicando o comportamento dos adultos, né? Eles não são crianças do zero, eles não são zeradas. Eles vêm com o background do que eles aprenderam quando eles estavam nas escolas, né? Quando eles estavam na civilização inglesa ainda. Então eles vão tentar fazer o que eles viam os adultos fazendo. E cair na guerra, na violência, nesse tipo de governo ditatorial, é coisas que eles viram também os adultos fazerem, né? Mas puxando pra esse assunto, né? Da selvageria, da civilização, que a gente até discutiu no episódio de Clube da Luta, né? Recomendo que escutem. E é algo que eu tenho refletido bastante, né? Porque eu tô lendo muitas obras da antiguidade, né? Obras gregas da antiguidade, vendo como parece que a gente não mudou muito assim, né? Então tudo tá dentro da gente ainda, nessa coisa de... Eu estudando a Ilíada, né? A gente vê, tem uma característica da obra de como é uma obra civilizatória, né? Ele fala assim, em vários momentos durante a obra, ele fala, se você fizer isso, você vai se dar mal. Então, se você tiver esse comportamento violento, você vai se dar mal. Então, é meio que as pessoas escutavam a história da Ilíada pra aprenderem a serem civilizados e não terminarem sofrendo como os personagens sofreram, entendeu? É meio que tem esse tom civilizatório. E como é essencial pra gente, né? A gente vê, então, essas obras que vêm o quê? Da civilização grega, uma das primeiras civilizações que a gente tem. E como isso tudo é importante pra gente conviver em sociedade, né? Porque é um constante conflito que a gente tem interno o tempo inteiro entre a nossa natureza, porque o autor, ele vai ter, então, essa ideia, né? Porque nem todo mundo concorda com isso, né? Mas é uma ideia que eu concordo. Eu, pessoalmente, concordo, que é essa ideia de que, no fundo, a gente é animal, a gente é bicho, né? Por mais que a gente tenha a gente se diferencia pelo lado racional, né? Pelo lado... A gente tem a fala e tudo isso que outros animais não têm. Mas, no fundo, a gente tem instintos biológicos selvagens, assim, digamos, de animais, como os outros também. E um deles é a violência, né? Essa coisa da gente perseguir o que a gente quer pra gente, né? O egoísmo. Só que a gente tem que abdicar dessas vontades, desses desejos, dessa violência pra poder conviver em sociedade. Porque senão a gente não sobrevive. Se a gente começar a querer botar nossa vontade acima dos outros, a gente não vai conseguir conviver. A gente não vai poder sobreviver 80 anos, né? A gente não vai, porque a gente vai querer... o meu vizinho fez alguma coisa, vou lá e vou matar ele. Assim, não é assim que funciona, entendeu? Pra gente sobreviver, a gente tem que abdicar de coisas, desejos, né? Que o que Ralph propõe é isso. A gente tem que colocar essas regras acima das nossas vontades. E Jack que é o contrário. Não, a gente vai fazer, vai caçar, vai se divertir, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, a gente tem que colocar nosso divertimento de lado, nossos prazeres de lado pra poder, em prol de algo maior, né? Que vai fazer com que a nossa sociedade funcione. Thomas Hobbes, ele fala que as próprias paixões humanas levam a um desejo de organização
porque as pessoas têm medo da morte e precisam de uma organização para conseguir o mínimo que elas precisam para sobreviver. As instituições, as regras são criadas para que a gente sobreviva, para que a gente não se mate, para que a gente não se exponha a perigos desnecessários também. Teoricamente, né, é pra isso, né? Mas nem todo mundo segue as regras. Acaba que tem seres humanos o tempo todo cedendo a instintos egoístas, a instintos selvagens ou patologias mesmo psicológicas que acabam desorganizando, né, a sociedade. Acabam em assassinatos, acabam em corrupção e tudo mais. E O Senhor das Moscas pode ser visto também como uma resposta de William Golding ao livro The Coral Island, um romance escrito pelo autor escocês Ballantyne, uma das primeiras obras de ficção juvenil, e a contar então com heróis exclusivamente juvenis, numa história de crianças abandonadas numa ilha do Pacífico Sul, sendo eles então os únicos sobreviventes de um naufrágio. Só que nesse livro os meninos eles vivem harmonicamente nessa ilha. E William Golding vai ler isso e vai discordar dessa visão, vai dizer não é bem assim que seria, né? Não é, se você largasse meninos numa ilha não seria bem assim. Então ele vai dizer, com a sua própria experiência também como professor, né? Eu acho que quem já trabalhou com crianças, que já vive de perto, acaba perdendo um pouco essa áurea inocente das crianças, né? Porque tem uma certa inocência de não saber exatamente, né, como a sociedade funciona, certas coisas funcionam, tudo mais, tá aprendendo. Mas, de certa forma, aquela natureza da gente, né, a natureza selvagem tá lá já, instaurada. Então, algo que iria contra, então, as ideias de Rousseau, né, da ideia do bom selvagem e tudo mais. Luísa comentou, acho que do Jack, né, que é como ele governa através do medo também, né, porque primeiro começa com Ralph, né, eles elegem Ralph e Jack aceita aquela eleição, mas aos poucos ele vai tendendo pra selvageria, e você vai vendo isso com a caça, né, ele vai começando a caçar, ele tem medo de matar o porco, né, ele não consegue matar o porco, assim, de início, né, mas ele fala, não, mas na próxima eu vou caçar ele, essa ambição dele, essa obsessão dele pela caça, né, pela morte do porco, acaba levando isso pra esse lado, né, ele é algo que tá dentro dele, e aí começa a florar, e aí vai aos poucos crescendo até que ele realmente mata o porco, né? E acaba brigando, batendo de frente então com o Ralph. A gente já discutiu várias vezes aqui sobre como o medo, né, uma característica, né, de governos principalmente ditatoriais, né, de governos, acho que até o Ralph fala aqui, né, que as coisas estão querendo dar errado. Não sei porquê. A gente começou bem, todo mundo satisfeito. E aí, muita gente começou a ficar com medo. A gente precisa conversar sobre o medo e ver que isso não tem motivo. Às vezes, eu mesmo sinto medo, mas é bobagem. Feito bicho-papão. E aí, depois de resolver essa história do medo, a gente pode começar de novo e tomar cuidado com as coisas importantes, feito a fogueira. Isso é uma forma de ele controlar também as pessoas, né? Ele vai oferecer, então, proteção para as crianças, né? Dessa figura que eles veem na floresta, né? Que a gente descobre depois que acho que é o piloto, né? Enfim, não sei, a figura lá, um dos adultos. Ele vai, então, oferecer segurança para essas pessoas daquela ameaça, né? Do que ameaça a população. Então, ele, como governante, ele vai proteger as pessoas, né, disso tudo. Então, essa é algo que a gente vê nos modelos de governo nossos, né, da nossa sociedade, né, e uma das coisas que ele faz, então, através da caça, né, eles acabam matando uma porca, né, uma mãe porca, e eles colocam, então, a cabeça do porco no avar, exatamente. E essa é uma figura extremamente importante para o livro, e é a figura que dá nome ao livro, né, essa cabeça de porco, que aos poucos vai juntando, então, moscas, então, o Senhor das Moscas. Essa figura, então, é colocada como oferenda ao bicho que está aparentemente assombrando os garotos, né? E quem é o Senhor das Moscas, né? O Senhor das Moscas é nada mais nada menos que Beelzebub. Por conta de uma tradução do hebraico, ele se tornou, então, um dos nomes do diabo, né? Ele é um dos anjos, então, que cai com Lúcifer. Ele é o irmão mais velho de Lúcifer. Ele tá muito associado à guerra e ele é traduzido literalmente como o Senhor das Moscas. E ele vai conversar com Simon, né? Ele é um dos 7 príncipes do inferno. É a personificação do segundo pecado, a gula. E é descrito como o príncipe dos demônios, Senhor das Moscas e da pestilência, mestre da ordem. E o Senhor das Moscas vai então falar pro Simon, né? O Simon é um dos garotos mais inteligentes ali da ilha, né? E ele é um garoto até que as pessoas falam que ele é estranho, porque ele ajuda sem dizer, assim, ajuda sem olhar quem é aquela pessoa, entendeu? Ele não se importa, ele só quer ajudar, ele só quer fazer o bem, quer tentar ajudar ali ao funcionamento, ele sempre se oferece pra ajudar, ele tem ideias boas, e o Senhor das Moscas vai falar pra Simon, né? Eu sou parte de você. Significando, então, pode ser, né, que é o estado de selvageria natural
próprio ser humano. O mal dentro deles, né? Eu sou parte de você, ou seja, eu sou o mal que tá dentro de todo mundo, né? O mal que a gente tenta controlar ali entre o nosso dualismo, entre nossas várias questões que a gente tá em conflito internamente. Isso me lembrou muito a conversa que a gente teve sobre Frankenstein, sobre toda aquela coisa de que as pessoas acabavam meio que sendo o monstro da história, porque é como a gente já tinha... Acho que a gente falou no Clube da Luta também sobre isso, né? Sobre todo mundo ter essa parte ruim. E eu lembro que quando eu li essa parte, fiquei, caramba, acho que uma das minhas partes favoritas do livro é essa conversa que ele tem, o Simon. É muito bom mesmo. Dá aquele... o debate de sempre sobre a verdadeira existência a essência humana. Tipo, é uma das coisas mais pensado desde, sei lá, desde a antiguidade até hoje e não é respondida. Aí, então fica esse negócio. Paula tava falando do medo, que é um dos instintos, se não o mais primitivo, um dos. Mas eu acredito que o mais primitivo, porque você se coloca naquela situação. O que tu faria na situação deles? Aí fica nessa de você ver as diferentes posições em relação à tensão, ao medo dos meninos e... Não sei, só coloca realmente pra refletir sobre tudo isso. E é muito massa que tenha sido com o Simon, tá ligado? Que é justamente porque ele passa essa ideia de a pessoa que menos teria como ter essa noção de que, tipo, eles teria coisas ruins dentro dele e tal. E justamente por isso que eu acho que é um choque tão grande, né? Enfim, eu acho que é muito massa. Todos esses detalhes são muito bem pensados, sabe? Tipo, podia ter sido pra qualquer personagem, mas pro Simon faz muito mais impacto. Porque seria realmente, assim, previsível se tivesse ido pra Porquinho. Porque ele era a consciência ali. Ele era, não sei... Não, mas era basicamente isso. Ele era o cérebro do negócio, porque Ralph era só a representação da democracia, mas quem ficava falando as coisas pra ele, quem deu a ideia de como fazer as coisas das cabanas, não sei o quê, foi mais o Porquinho. É até uma ilustração também de como um governo funciona, né? Não é um presidente, não é um rei, não é uma coisa só ele que vai fazer aquilo. Tem pessoal por trás. E como também pra ser, por exemplo, a gente pode ver, pra ser eleito, né, o comandante ali, não basta só você ter ideias boas, porque o Porquinho que tem as ideias boas, mas ele não tem personalidade, né? Ele não tem a personalidade de um líder, de um chefe, mas o Ralph tem. Então eles combinam aquilo, né? O Ralph, ele tem a capacidade de liderança, ele sabe dialogar, ele sabe falar, né? Ele tem o poder de persuasão e tudo mais, e Porquinho tem as ideias boas. Então tem essa combinação, não basta você só ser inteligente, não tem toda essa questão também. E já que a gente tá falando no Porquinho, né? Porquinho, como a Laura falou, ele é a cabeça pensante, né? O único que pensa mais intelectualmente falando, né? Ele não tá dentro do padrão físico dos garotos, né? Eles que são os líderes. O Ralph e o Jack, que são os líderes, não estão aí no mesmo padrão. Mas ele é o cérebro por trás de Ralph. E a analogia mais óbvia que a gente pode fazer, então, pros óculos de Porquinho é como um símbolo da civilização, né? O símbolo da inteligência, o símbolo do pensamento, que tá a questão da cultura, pensamento, inteligência, tá associado à civilização. Então, os óculos seriam, então, o símbolo da civilização. E os óculos de Porquinho são quebrados por Jack, que é a figura, então, da selvageria, o símbolo do egoísmo, quebra o símbolo da civilização, que são os óculos de Porquinho. Então, tem nada ali por acaso, né? Outra simbologia interessante também é a da concha, né? Que é usada, então, para reunir os garotos. Representa, então, a ordem, a lógica, a estrutura, a colaboração humana com a natureza. E não é por acaso que a destruição da concha coincide com a morte de Porquinho. Quando os garotos eles chegam na ilha, eles são aparentemente inocentes, né? Como a gente já conversou aqui. Acho que muito relacionado também à questão da civilização, né? Eles são garotos civilizados, eles são garotos da sociedade inglesa. Então eles não estão muito acostumados a construir sua própria sociedade, né? Sua própria civilização. E todos os esforços e restrições que são necessários e que fazem parte da sociedade, e ao longo do livro, né? Que a gente vai acompanhando essa mudança, né? Principalmente no grupo do Jack. Eles pintam o rosto, né? Eles desenvolvem o desejo por sangue, por violência, e cometem atos terríveis, sendo provavelmente o pior deles, então, o assassinato. A gente vai, então, acompanhando, então, a perda da inocência dos garotos, né? Então, a perda, pode-se dizer também que a perda da civilização vem acompanhado disso. E assim, a perda da inocência só é vista realmente no final, quando, até então, eles estão ali tentando sobreviver. E principalmente quando tá tendo como se fosse uma guerra civil entre eles. Eles estão ali agindo, e como eu disse no início, são atitudes que
eles têm que não tem consequências. E ele só percebe, só tem aquele choque de realidade quando de fato se deparam com a volta da civilização, quando eles encontram novamente os homens. Assim, na final do livro, né, o choro das crianças, né, eles reconhecem ali o mal dentro deles, né, o mal da humanidade. É um momento, eu diria, de epifania, né, que eles percebem que não são mais garotos inocentes. Eles se dão conta, acho que, da própria humanidade deles, né, que estava cercado pela civilização, né, que não deixava isso tão aparente assim. E quem salva os meninos é um navio da marinha inglesa. Eles estão em guerra. Pode-se supor, né, pode-se imaginar com isso que eles vão colocar os meninos em segurança, né, o que a gente imagina, porque termina com a chegada dos soldados, mas o que fica depois é pra imaginação. Então, o que a gente imagina com esse resgate é que eles vão colocar os garotos em segurança. Na verdade, se você for ver, fica pra imaginação o início e o final. A gente só sabe o que aconteceu durante, mas antes e depois é por nossa conta. E uma das conclusões que a gente pode tirar, né, que eles vão realmente colocar os garotos em segurança, e depois disso eles vão voltar o quê? Pra guerra. Eles vão voltar a perseguir seus inimigos para matá-los. Exatamente como o Jack e os meninos estavam fazendo com o Ralph, né? Os soldados chegam no momento de perseguição do Jack e dos outros garotos para matar o Ralph. Então, mais uma situação de espelhamento, né, das ações das crianças com as ações dos adultos. Eu achei essa parte muito incrível. Eu já tinha achado legal quando eu li, mas depois que eu terminei de ler o livro, eu fui no Scooby, né, ver as avaliações, não sei o quê. Eu não sei porquê, eu gosto de fazer, sou curiosa. E aí, eu vi uma menina que tinha botado um comentário que toda vez que eu me arrepio todinha, que ela botou, é uma frase de um cara aí que leu também, não sei quem é, mas ele falou assim, que os meninos tinham sido salvos pelos adultos, mas tipo, quem que ia salvar os adultos? Por causa disso que Paulo falou, que eles estavam fazendo aquilo ali, a mesma coisa que os adultos estavam fazendo, e eles foram resgatados pelos adultos, mas quem é que vai resgatar os adultos de, sabe, tipo, continuar fazendo toda essa barbárie, enfim. E aí eu fiquei, caramba, velho, é forte. Eu lembro dessa fala num vídeo que eu assisti também durante a pesquisa pro roteiro. Algumas das coisas que eu anotei pra esse roteiro eu tirei de um vídeo muito interessante que eu recomendo que vocês assistam, que é... eu esqueci o nome, droga. Que fala exatamente disso. Um vídeo muito interessante, mas eu achei muito massa. Mas falou exatamente caramba, disso. Véio. Sei lá, pesquisa Senhor das Moscas no YouTube, aí que aparece, eu esqueci o nome do vídeo, mas é um debate muito interessante. Não, isso é uma das coisas que faz a gente pensar se a gente realmente deixou de ser selvagem, porque é um ciclo sem fim. As guerras continuam, é homem caçando homem ainda, por diversos motivos, então esse instinto, essa questão ainda é muito predominante. Tem uma fala aqui que eu anotei, que eu marquei, né, no caso, sobre essa questão do espelhamento, né, dos adultos e tal. O porquinho fala, tem coisas que os adultos sabem. Eles não sentem medo do escuro. Eles se encontram, tomam chá e conversam. E aí os problemas se acabam. Eles nunca iam queimar a ilha toda, nem perder. Iam construir um barco. Os 3 meninos continuaram de pé no escuro, se esforçando em vão para definir toda a grandeza da vida de adulto. Nunca iam ficar brigando, nem quebrar meus óculos, nem ficar falando de monstro. É que fica, será mesmo? Pois é. Quando a gente lê isso, a gente fica, não é bem assim, né, que seria. Que os adultos fazem exatamente isso com seus governos, né, isso aqui é nada mais, nada menos que um microcosmo da nossa própria sociedade, né, eles colocam essa situação da ilha. E falando dessa questão da natureza do mal, né, outro ponto que a gente já conversou aqui entre linhas, né, e como eu falei, o Golding, o William Golding, ele acreditava que todo ser humano é capaz de crueldade e cometer atos inumanos. E eu pensei sobre isso porque eu tava vendo o episódio de Bones, e a personagem principal, né, forjam pra parecer que ela cometeu um assassinato, sendo que ela não cometeu, mas durante a conversa, né, com os colegas dela, ela fala, eu não cometi esse assassinato, mas eu poderia muito bem cometer, porque justamente essa pessoa que morreu ameaçou a minha filha, e eu como mãe seria capaz de matar uma pessoa que ameaçasse minha filha. Então você vê, assim, realmente, todo mundo é capaz de matar por alguma situação, né, alguma situação que aconteça, né, uma mãe mataria por um filho. Tem até que eu adoro estudar sobre filosofia, e um dos meus preferidos filósofos é Schopenhauer, que ele fala que o homem é uma criatura detestável, e pra ele também a imortalidade do homem é desejar a perpetuação de um grande mal. Aí ele fala que a única coisa que existe no mundo são os desejos. Então, quando acaba essa busca pelo desejo, o que há pro ser humano? A única coisa que existe são os desejos, beleza. Mas a que consequência leva os nossos desejos a nunca se satisfazerem, tá ligado? Isso, eu fiquei lembrando disso o tempo todinho. Eu fiquei comparando muito também com a Revolução dos Bichos, que eu já falei. São obras... também admirava Mundo Novo, essa questão de nunca se sentir satisfeito, né? Sim, exatamente isso. E eu acho que eu comentei sobre isso no episódio também. A gente nada mais é que animais civilizados, né? Pessoas que, como a gente falou, né? Estão abdicando de vontades e desejos para conviver em sociedade, né? Acho que a gente falou aqui no podcast do Clube da Luta, né? Como o esporte, né?
É um modo civilizatório nosso, que ao invés de a gente ter esse impulso pra agressividade, ao invés de direcionar a agressividade para outros seres humanos com o intuito do mal, né, do assassinato, da agressão, a gente condiciona isso pros esportes, né? Então, esportes são um modo da gente liberar a nossa agressividade, a competitividade, essa coisa que tá dentro da gente. Um outro livro que eu li também recentemente, também de Aldous Huxley, que é o autor de Admirável Mundo Novo. O livro é Sem Olhos em Gaza. Um dos personagens fala que o futebol fez mais pela civilização do que a poesia e a arte. Porque justamente nesse sentido, né? O esporte seria, então, um modo... Uma forma de canalizar tudo isso. Então, nesse sentido de servir mais pra sociedade, porque impede da gente sair batendo nas outras pessoas deliberadamente, né? Então, a juventude dos garotos, né? Ela é perdida com a progressão desses atos horríveis que eles cometem, né? A obsessão do Jack pela caça é um exemplo perfeito do caminho que ele percorre para a selvageria, né? E é muito comum o pensamento, né, de crença na inocência da criança, como a gente já comentou, né, da infância. Mas aqui Golden, ele trabalha então com a crença de que todos, até mesmo as crianças, têm mal dentro de si. E ele acredita que o mal é parte da natureza humana e que isso não é totalmente percebido por conta do processo de civilização. Eu só quero reforçar, assim, antes de acabar, quero reforçar que a gente já falou sobre o porquê da gente indicar esse livro, mas eu queria falar um pouquinho sobre... Assim, a gente já sabe que é uma sátira às questões de os europeus acharem que os conhecimentos deles são superiores a todo mundo, mas é aquela coisa, é uma ideia tão simples que se torna muito eficaz, digamos assim. O que eu quero dizer é que essas histórias de... Calma que eu lembrei de uma frase aqui. As melhores ideias são também as mais simples. É uma frase do livro. Olha aí, tudo conectado. Mas é que a gente vê muitas histórias de pessoas ficando presas na ilha. São histórias muito repetitivas. Só que ele transformou isso em uma coisa tão sombria, mas ao mesmo tempo tão reflexiva, que eu vou reforçar que vale muito a pena ler esse livro. É lento no início, mas vale a pena, minha gente. Com certeza eu vou reler no futuro. Eu reli várias passagens, né, pra fazer esse episódio. Sempre acontece de... esses livros são pra gente ler e reler e debater. A magia desses livros clássicos é isso, né? Essa coisa que a gente tá lendo agora, mas daqui a 20 anos a gente vai reler e já vai ter outra mente, tá ligado? Então... É o que a gente discutiu no episódio, né? Por que ler os clássicos, né? Por isso, são livros que nunca se esgotam, né? Eles estão aí sendo falados hoje em dia ainda por causa disso. Porque a gente tá aqui conversando. Eles falam muito sobre a natureza humana. São livros atemporais porque eles falam de coisas que são características nossas que parecem que não mudam, sabe? Eu lendo a Ilíada, eu fico, caramba, velho, isso é muito atual ainda. É sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E essa foi a nossa conversa, nosso debate sobre O Senhor das Moscas. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algo a acrescentar, algo pra falar, você pode mandar mensagem pra gente lá no @contra.cast no Instagram. Aproveita pra seguir a gente. Se você tem alguma recomendação, sugestões, você também pode recomendar o episódio, o podcast pro seu amigo, pros seus familiares. Vou fazer feito eu, que indica pra todo mundo do trabalho. É isso aí, indica pra todo mundo. Você pode também ajudar a gente comprando com o nosso link da Amazon. Lembrando que tem episódio toda sexta-feira. E até a próxima. A Virgem e o Professor CEO, meu Deus. O Professor CEO? Como assim? Eu tô afim de ler, tá R$0, então ó, tá grátis, tá Eu sei grátis. que todo tipo de leitura é válida quando você lê uma coisa dessa, velho. Eu não Na sei moral. mais. Eu não sei mais. Depois da faculdade, ele trabalhou em vários empregos. Eu posso hibernar. A gente vai ter então foco nesse duelo, né? Nessa batalha interna. Ela vacilona. Foi mal. Eu não sabia que tava tão alto. Tô na espera. Wait for it. Que ótimo. Reconhece. Muito bom, mano. No negócio Mas de eu quero. Tá. Quero falar de novo. Bom, não sei eu que tô com fome querendo dormir, mas tudo bem. Veio a drag. Eu mostrei isso pra Bernardo agora, porque tem um. Depois ele fala, tem um negócio de engenharia mecânica aí que se chama drag. E aí ele foi falar pra mim o drag, aí eu mostrei lá o vídeo pra ele.
Isso aí... tem Six of Crows, que é tipo um negócio drag aí. Aí ele chegou pra mim, ele falou, a gente viu ela, sabe de quê? Aí eu, o que? Ele, drag. Aí eu, imagine o Pera fazendo isso agora. Meu Deus. Você pode também recomendar recomendar seu amigo. Recomende seu amigo. Eu recomendava também. Não tá hora mais, né? Se escutar isso, foi pra você mesmo. Vamos deixar nos erros de gravação.